Chorando, Isabela revela a Daniela e Fausto que já sabe ser adotada, deixando ambos atônitos. Com os olhos marejados, Daniela implora para que conversem, mas Isabela insiste que não é filha deles, apenas uma criança adotada. Fausto, exaltado, exige explicações, mas Daniela o repreende, perguntando se ele não percebe o sofrimento da filha. Fausto só quer saber como Isabela descobriu tudo. A garota, ainda em prantos, diz ao pai que sabe que ele não a ama, mesmo que Memo tenha dito o contrário. Indignado, Fausto acusa o assistente de Daniela por ter contado a Isabela e questiona que direito ele tem de revelar a adoção. Isabela revela que foi o pai quem contou. Fausto então nega, pedindo que ela pare de inventar mentiras. Isabela explica que estava no escritório dele e foi entregar um desenho quando ouviu a conversa deles. Furiosa, ela joga as folhas do desenho no peito de Fausto e diz que rasgou o trabalho, pois agora entende que não é mais sua princesa e que não é amada por ser adotada. Soluçando, Isabela corre para as escadas. Fausto tenta impedir Daniela de ir atrás dela, alegando que é melhor deixar a filha se acalmar e que não podem permitir que ela os trate daquela maneira. Daniela, furiosa, confessa não entender a postura de Fausto, pois Isabela precisa dela, e sai correndo em direção ao quarto da filha. Ela pede que Isabela abra a porta, afirmando que precisam conversar, mas Isabela, ainda chorando, responde que não quer falar com ninguém. Daniela sugere que fiquem apenas abraçadas, mas a menina grita, acusando Daniela de ter mentido para ela. Daniela explica que estava esperando que Isabela fosse um pouco mais velha para contar a verdade. Isabela, sentindo-se madura o suficiente, afirma que já pode entender a situação e Daniela, com o coração apertado, pede perdão, reafirmando seu amor. Isabela admite que também a ama e finalmente abre a porta, abraçando Daniela. As duas choram juntas. Úrsula pergunta a Macário se vender os terrenos da família de Memo é o grande negócio que ele tem em mãos. Macário responde que a construtora está disposta a pagar uma boa quantia se ele conseguir convencer a família a vender as propriedades. Ele pede ajuda à sobrinha, prometendo que assim ela poderá se livrar de César. Úrsula imagina que Macário tenha recebido algum pagamento por um frete que fez, mas ele decide almoçar. Aproveitando-se de um momento de distração, Úrsula furtivamente rouba a carteira do tio, dizendo que precisa juntar o restante do dinheiro para dar a César. Macário argumenta que prometeu entregar todo o dinheiro a Amparo, que vai matá-lo, mas Úrsula não se importa e responde que isso é um problema dele. Lupe leva Sebastian para casa, que ainda finge estar machucado, e aproveita para tentar beijá-la, mas acaba levando outro tapa. Ela o acusa de estar encenando e lhe avisa que perdeu os pontos que havia conquistado com ela. Sebastian admite seu interesse por Lupe, mas afirma que a dor que sente também é real. Lupe insiste que ele precisa ir ao médico. Eugênio aparece e pergunta que tipo de confusão o filho se meteu agora. Enquanto isso, Macário tenta convencer Amparo a desistir de realizar a festa de Eugênio no restaurante. Ela questiona a razão, lembrando que o marido quase não contribui com as despesas da casa, deixando claro que o restaurante é seu e que ela é quem decide. Macário alega preocupação com o que acontecerá com os clientes habituais do local e Amparo responde que o evento será mais tarde. Macário reclama por Amparo não tê-lo consultado antes de fechar o acordo com Eugênio, mas Amparo lembra que o marido também não a ouviu antes de visitar a construtora. Ela ainda enfatiza que um dinheiro extra não fará mal, já que Macário a deixou sem as economias destinadas aos estudos de Lupita. Macário afirma que Eugênio está interessado nela, e Amparo se sente lisonjeada, comentando que então Eugênio percebeu que ela é uma mulher de valor. Do jardim da mansão, Daniela tenta esclarecer para Isabela que são mãe e filha, e que a ama mais do que qualquer coisa. Isabela observa que não cresceu dentro de seu ventre, mas Daniela responde que ela nasceu em seu coração e que ali sempre será sua filha. A menina então reafirma que Daniela também estará sempre em seu coração. Sebastian, indignado, reclama de Eugênio sempre pensar mal dele, mas garante que dessa vez não se envolveu em nenhum problema. Ele explica que como seu carro foi confiscado pelo pai, está aprendendo a usar o transporte público e acabou caindo das escadas do ônibus, sendo ajudado por Lupe. Eugênio então pergunta por que Lupe insiste em levar Sebastian ao médico. Ela responde que sua mãe sempre recomenda a consulta após uma queda forte.
Sebastian garante que ficará bem se Lupe continuar ao seu lado e diz ao pai que precisa repousar, não podendo trabalhar no dia seguinte. Com sarcasmo, Eugênio, desapontado, diz que nesse caso o filho também não poderá participar da festa de seu aniversário, que será realizada no restaurante da mãe de Lupe, surpreendendo ambos. Daniela compartilha com Isabela que quando a viu pela primeira vez, ela era apenas uma bebê recém-nascida. Ao segurá-la nos braços, seu coração se conectou ao dela de maneira única e foi ali que nasceu o amor mais profundo e verdadeiro que ela já experimentou. Isabela, tocada, pergunta se sua mãe biológica não a amava. Daniela responde que amava e explica que ela agora está no céu, dizendo ainda que Isabela deve gostar de olhar as estrelas porque sua mãe vive em uma delas, observando-a e cuidando dela. A menina então pede que naquela noite elas observem as estrelas usando o telescópio que Memo lhe deu para que possam ver sua mãe. Daniela expressa um profundo carinho pela mãe biológica de Isabela, pois foi graças a ela que teve a felicidade de ter a filha em sua vida, que a preenche de alegria. Com isso, ela reafirma o grande amor que sente por Isabela. Isabela, tocada, abraça Daniela com afeto. Lupe, surpresa, confessa que imaginava que Eugênio preferisse lugares mais sofisticados. Sebastian responde que eles têm uma alma simples. Eugênio então informa que toda a família de Lupe também está convidada para a festa. Com um tom sarcástico, lamenta que Sebastião não poderá participar do evento. Sebastian, no entanto, garante que pode repousar durante o dia e que no dia seguinte estará completamente recuperado, mas Eugênio insiste que ele não deve ir. Karen aparece mal-humorada, dizendo que está exausta e sobe rapidamente as escadas. Lupe anuncia que precisa ir embora e Eugênio se oferece para levá-la em casa, mas ela responde que pode pegar um ônibus sozinha. Eugênio insiste e então Sebastian se oferece para acompanhá-los. No entanto, Eugênio diz que Sebastian precisa descansar. Sebastian observa Eugênio e Lupe saindo juntos de braços dados. Em seu quarto, Karen murmura palavras de raiva contra Daniela, lamentando que ela tenha acreditado em todas as mentiras como uma tola. Ela promete com firmeza que Fausto será apenas dela. Em casa, Memo conta para Leonardo que viu Isabela chorando ao descobrir que é adotada. Ele diz que a abraçou com tanto carinho para consolá-la que sentiu sua dor. Enquanto tentava encontrar as palavras certas, desejava revelar a verdade, que é o pai dela e que a ama profundamente. Leonardo alerta de que ele não pode fazer isso, pois acabaria confundindo ainda mais a menina. Memo concorda, mas decide que vai continuar escondendo a verdade o tempo necessário para não magoar Isabela. Leonardo sugere que Memo talvez devesse se afastar de Isabela por um tempo, mas Memo está determinado a ficar ao lado da filha, pois ela precisa dele. Quando Daniela e Isabela chegam em casa, Fausto mostra o desenho que a filha fez, preso com fita, e agradece pela gentileza. Daniela, surpresa, confessa que não esperava por aquilo e agradece a Fausto. Ele assegura que sua família é a coisa mais importante para ele. Isabela pergunta se ele ainda ama e Fausto abre os braços com entusiasmo, respondendo que não poderia deixar de amar sua preciosa princesinha. Daniela sorri e empurra Isabela para que ela abrace Fausto. Isabela agradece a Fausto por ser seu pai e ele agradece por ser uma filha tão incrível. Isabela menciona que Daniela já explicou que sua outra mãe está no céu, cuidando dela a partir das estrelas, e convida Fausto a observá-las com elas usando o telescópio que Memo lhe deu. Fausto acha as atitudes de Memo um pouco excessivas, mas Isabela informa que no dia seguinte haverá uma reunião na escola, onde os pais irão falar sobre suas profissões. Ela pergunta se ele participará. Fausto pega o celular para marcar na agenda, deixando Isabela empolgada. Comovido, Memo conta ao irmão que se sentiu com o coração partido ao ver Isabela chorando, acreditando que seus pais a haviam abandonado. Leonardo acredita que Memo está se metendo em um grande problema e questiona como Úrsula reagirá ao saber de toda a situação. Memo pede ao irmão que não revele nada a ela, pois prefere contar primeiro à família que é pai de Isabela. Leonardo reflete o que a mãe deles diria nesse caso. Memo responde que ela o incentivaria a fazer o que é certo, assim como ele fará. Se não lidar com essa situação da maneira correta, muitas pessoas, incluindo sua filha, acabarão se machucando. Leonardo, no entanto, afirma que de qualquer forma alguém sairá ferido.
Úrsula retorna ao hotel de César para entregar mais uma parte do dinheiro que devem. César sugere que ela cumprimente o marido com um beijo, lembrando-se da travessura da noite anterior, mas Úrsula garante que aquilo não se repetirá. César afirma que ainda tem direitos sobre ela, pois ela continua sendo sua esposa. Enquanto se beijam, Úrsula o agarra pelos cabelos e o adverte a não aparecer no restaurante, dizendo-lhe para esperar que ela o procure. Daniela vai até a psicóloga e compartilha que Isabela acaba de descobrir ser adotada, pedindo que ela converse com a filha. Antes de sair, Daniela incentiva Isabela a esclarecer suas dúvidas com Ana Maria. A psicóloga pede que Isabela fale sobre como se sente agora que sabe ser uma criança especial, escolhida pelos pais para receber amor. Isabela revela que ficou triste ao saber de sua adoção e que conversou com Memo. Agora ela entende o que ele disse, pois percebeu que seus pais sempre a amaram muito. Ela também recorda que sua mãe lhe explicou o que nasceu do seu coração. Quando Amparo questiona o marido sobre o dinheiro do frete, Macário mente, dizendo que ainda não recebeu e reclama que a família de Eugênio não vai gostar dos pratos simples que ela prepara. No entanto, Amparo defende sua culinária, garantindo que todos apreciam sua comida. Memo chega e pergunta a Amparo se é verdade que o dono da construtora vai comemorar o aniversário no restaurante. Amparo confirma, explicando que Eugênio alugou o local. Memo estranha o fato de pessoas tão importantes escolherem comemorar ali e Macário apoia. Amparo justifica, dizendo que Eugênio só procurou um lugar diferente com pratos típicos e afirma que não mudará de ideia. Naquela noite, Daniela e Isabela observam as estrelas no jardim através do telescópio de Memo, enquanto Fausto lê no quiosque ao lado. Daniela avista uma estrela brilhante e diz à filha que provavelmente a outra mãe mora ali. Em seguida, ela se aproxima de Fausto e sugere que descubram o nome da mãe de Isabela, acreditando que a filha gostaria de saber. Fausto mente que quando adotaram Isabela, a identidade de sua mãe biológica foi mantida em segredo e que a mulher faleceu durante o parto sem familiares. Daniela pergunta sobre o pai biológico, mas Fausto, impaciente, responde que a mulher engravidou de um homem qualquer que nunca assumiu a paternidade. No restaurante, enquanto Leonardo se apresenta, Úrsula informa a Memo que conseguiu um horário no cartório para o dia seguinte e que poderão iniciar os trâmites para o casamento. Fausto comunica a Daniela que Eugênio os convidou para o aniversário e optou por celebrá-los em um restaurante simples na estrada, onde alguns terrenos o interessam para aquisição. Daniela revela que conhece o lugar e elogia a comida, mencionando que é onde Memo reside com sua família. Ela acha que a sugestão de Eugênio é excelente e que uma escapada da cidade seria boa para todos. Aproveita a chance para sugerir que Fausto seja mais afetuoso com Isabela, que está enfrentando uma fase difícil. Ela decide que toda a família participará da festa de Eugênio. Quando Isabela chega e ouve sobre a festa, Fausto responde de maneira ríspida, dizendo que se trata de uma festa para adultos e mandando-a escovar os dentes e ir para a cama. A menina, então desapontada, dá um beijo de boa noite nos pais. Assim que ela sai, Daniela reprova a postura do marido, alegando que Isabela gostaria de ir para brincar com seu amigo, sobrinho de Memo. Fausto insiste que não quer que sua família se misture com essa classe de pessoas, mas Daniela defende que elas foram bem acolhidas pela família Santos. Ela revela que não entende como ele pode falar mal de um lugar que está tão interessado em adquirir, o que faz Fausto questionar como ela sabe disso. Daniela explica que Memo lhe contou e que a dona é irmã dele. Fausto sugere que talvez Memo possa ajudar a convencer Amparo a vender a propriedade. Amparo telefona para Henrique para confirmar se ele realmente não pagou o frete, descobrindo mais uma mentira de Macário. No quarto, Gabriela conta a Lupe animada que João a pediu em namoro de uma forma muito romântica, mas que decidiu não contar nada aos pais. Gabi brinca com a irmã, dizendo que ela também está apaixonada por Sebastião. Leonardo conclui sua apresentação e se senta à mesa com Humberto e Macário, comentando que o cunhado não parece nada satisfeito ao descobrir que o homem que deu flores a Amparo vai celebrar seu aniversário no restaurante. Humberto admite que não estava ciente dessa informação. Amparo aparece furiosa e exige saber do marido o que ele fez com o dinheiro do frete.
Macário reafirma que ainda não recebeu o pagamento e ela, desconfiada de que ele tenha voltado a apostar, o puxa pela orelha em direção à cozinha, enquanto ele insiste que dessa vez não jogou. Inventando mais uma desculpa, ele diz que foi assaltado, mas preferiu não contar nada para evitar preocupações. Amparo, acreditando nele, fica aliviada por ele estar bem. Isabela, com medo, pergunta se Daniela também irá para o céu e se ela cuidará dela a partir de uma estrela. Daniela confirma, mas pede para que ela não se preocupe com isso, dizendo que nada de ruim acontecerá, e a lembra de que ela tem o pai que a adora. Na frente do restaurante, Úrsula, empolgada, planeja o casamento na igreja de vestido branco, mas percebe que Memo está estranho. Memo, sério, afirma que a ama e que é um homem de palavra. César surge e pergunta a Úrsula se ela não vai apresentar o rapaz. Enquanto isso, Daniela diz a Fausto que gostaria que Isabela passasse a noite com eles, mas Fausto responde que entende que as coisas não têm sido fáceis para a menina, mas acredita que devem seguir com naturalidade para que ela não pense que tudo mudou. Daniela insiste, dizendo que abraçar a menina não vai causar nenhum problema. Fausto então pergunta se Daniela contou a Isabela sobre a perda do bebê que tiveram antes de adotá-la. Daniela responde que preferiu não falar nada, pois isso só a confundiria ainda mais. Fausto concorda e diz que é melhor que a menina não saiba sobre os abortos ou sobre o fato de Daniela não poder ter mais filhos. Daniela, já incomodada, pede para ele parar de tocar nesse assunto, pois ele sabe como é doloroso para ela. Decidida, Daniela vai dormir no quarto de Isabela, mesmo sabendo que Fausto não concorda. Assim que ela vira as costas, Fausto envia uma mensagem para Karen, querendo saber se ela ainda está acordada. Karen não responde e continua folheando um álbum de fotos antigas nas quais ela e Daniela aparecem juntas. Ela recorda o que aconteceu 6 anos atrás, quando colocou um medicamento abortivo na bebida de Daniela, enquanto essa estava grávida de 7 meses. Naquele momento, Daniela estava com muito medo de perder outro bebê, pois já haviam sofrido demais. Karen, pensando consigo mesma, reconhece que foi graças a ela que Daniela nunca pôde ter um filho biológico, pois seu plano sempre foi destruir o casamento dela e Fausto, e por pouco não conseguiu. Com a chegada de Isabela, tudo mudou e agora ela amaldiçoa a menina. Karen jura que acabará com essa falsa família e que Fausto será somente dela.